Então, para você que está chegando aqui hoje que não me conhece, eu sou Luciana Abreu, eu também sou nutricionista e aqui eu quero te ensinar a destravar de vez na nutrição e hoje nós vamos falar, nessa que é a nossa aula 3 da maratona do Destrava Nutri, sobre como usar um item muito importante que é o conceito de comida de verdade. E a partir deste conceito você crie serviços que atraiam as pessoas para que você possa construir uma oportunidade única, uma oportunidade de trabalho que seja adequada à sua rotina, valorosa para você, que você ganhe uma remuneração justa, que você se sinta útil, qualificada, né? E também que você possa começar o mais rápido possível. Nessa proposta que a gente vai falar aqui, que eu sei que para algumas pessoas pode parecer bom demais para ser verdade, mas a gente já tem resultado de alunos que colocaram em prática, simplesmente assim, confiaram e colocaram em prática a metodologia. E depois que colocam em prática, conseguem ir lá e colocar a sua pitada, a sua adaptação, porque já se sente seguro. A gente precisa ganhar na nutrição profissionais que estão mais seguros de quem são. Profissionais que reconhecem o seu próprio valor, que são capazes de falar dos seus preços sem sentir vergonha, medo, receio, né? Talvez no comecinho a gente fica um pouquinho desajeitado para falar de preço, mas tudo isso a gente vai falar aqui. E essa maratona é parte do nosso processo de abertura de uma nova frente de trabalho aqui, que é voltada para a rotulagem de alimentos. E como muitos profissionais da nutrição acham que o nutricionista que trabalha com rotulagem de alimentos é somente aquele que vai lá no empreendedor e vende para ele a rotulagem de alimentos, nós decidimos também fazer aqui essa maratona para a gente entender como em todas as áreas da nutrição, da mais clínica lá, com a doença mais específica, até a pessoa que realmente quer trabalhar desenvolvendo novos produtos com pequenos empreendedores, como todos nós podemos usar a rotulagem nutricional, inclusive para começar na nutrição. Não importa se a pessoa está começando do zero, se ela é recém-formada, inclusive a gente também trabalha bastante aqui com alunos. Hoje mesmo, uma das nossas alunas, que ainda é estudante de nutrição, está usando o conhecimento de rotulagem para fazer um curso para empreendedores, tirando dúvidas sobre a legislação que vai entrar em vigor muito em breve. Vou falar disso mais no final, mas só para vocês compreenderem que sim, a gente pode trabalhar com nutrição, a gente tem liberdade para isso. Nós precisamos colocar esse lugar na nossa vida. Enquanto a gente não der o passo para ocupar esse lugar, a gente realmente não chega lá, ok? Então vamos lá. Como que a gente pode usar a comida de verdade para criar alguns tipos de serviço? Então, primeira questão, entenda, faça aí uma avaliação de si mesma e escreva. Por que a gente escreva? Porque escrever, você pode até digitar, não necessariamente escrever assim diretamente, mas você pode digitar ali a sua informação para que você entre num patamar que eu vou te chamar de diferenciado, para que você possa de uma vez por todas se conhecer quais são as suas habilidades. Então, se você me disser, Luciana, eu quero trabalhar hoje com uma área da nutrição para a qual eu tenho zero conhecimento, tá? Desde que você já seja formada, já tenha o seu CRN, mas vamos imaginar que você quer uma área distante da sua. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo de nutrigenética, mas vou pensar em outro agora. Sei lá, você quer trabalhar na área de estética, você nunca trabalhou na área de estética. Se você quer começar agora, nesse minuto, você já quer colocar em prática, porque você quer, já que em 2021, né, que tá praticamente aí, temos 15 dias, você já tenha uma nova oportunidade surgindo, você já se coloque em prática. Eu vou te recomendar fortemente que você se reconheça e trabalhe com aquilo que você já sabe. Então, o que é que você já sabe? Quais são as suas habilidades? Ah, mas eu nunca fiz estágio, nunca atuei na nutrição. Não tô falando disso. Isso é conhecimento técnico, tô falando de habilidades. Quais são as habilidades que a gente tá falando aqui? Habilidades. Você é boa com alimentos? Você é boa em cozinhar, por exemplo? Não sei se a Roberta tá aqui na live. Rô, prega aqui a sua área, tá? Então, sim, eu sou super boa em cozinhar. Muitos de nós, tô falando de mim, inclusive, quando eu quis começar numa área nova e eu precisava de dinheiro, eu me apliquei para fazer personal chef, por exemplo, na casa de pessoas que podiam pagar um ticket melhor, né?
Hoje, inclusive, estava falando com algumas alunas. Eu tenho alunas... Ai, Arro! Eu tenho alunas que cobram hoje no personal chefe, né? Assim, claro, tem que ter essa habilidade para fazer. R$ 800 a diária. E aí você vai dizer assim, tá, e o que tem a ver com nutrição? Tudo. Porque, gente, não existe glamour em ser de uma área e não de outra, ok? Aqui tipo, radicalmente sincera, coloquei isso, inclusive, lá na nossa bio, agora eu tô com medo do gato derrubar de novo. Pera lá, gente. Estarei segurando. E comer melhor, comer saudável é algo extremamente necessário. Então, vamos lá. Qual é a minha habilidade? Eu sou boa em cozinha? Sou boa em cozinha. E se eu entendo de nutrição e a gente sabe quem é da área clínica, quem já atendeu um único paciente, dificilmente o problema das pessoas que estão na clínica é realmente entender o que tem que comer. É a disciplina. Então, quem tem habilidade com cozinha pode investir em personal chef. O que é o personal chef? Vamos chamar de personal nutri aqui, tá? Para vocês não imaginarem que você tem que fazer um prato francês incrível, embora a Roberta, por exemplo, faria, certo? Mas o que o personal vai fazer? Qual é a diferença, por exemplo? E olha como é interessante. Muitos nutricionistas viram para mim e falam que já pensaram em colocar, por exemplo, o seu tempo, investir o seu dinheiro fazendo, por exemplo, marmitas. Qual é a diferença de eu fazer marmitas para vender, por mais que elas sejam saudáveis, fit, seja lá o que for, e fazer o personal chef? Eu não tenho que ter estoque, né? Eu não tenho que concorrer com outras marmitas, porque muita gente não vai conseguir diferenciar a sua daquela marmita lá, feita com caldo industrializado, por exemplo. E quando a gente fala de personal chef, a gente trabalha com exclusividade. Então, o que eu, por exemplo, já fiz algumas vezes dentro do personal? Ou eu cumpria o pedido médico ou o plano nutricional de outro profissional. Então, o nutricionista daquela pessoa passou para ele alguma coisa e eu ajudava a cumprir. Ou, se ele não tinha isso, eu mesmo prescrevia e eu mesmo executava. Ou eu treinava a cozinheira da casa para fazer os pratos. Então, o personal ele pode ter 3 frentes diferentes. Eu posso treinar o cozinheiro, eu posso fazer a comida mesmo e, inclusive, eu posso fazer workshops para criança, né? Eu sempre fiz muito para criança. E fiz uma vez para um grupo de idosas, que elas moravam num condomínio. Então, elas me pagavam o valor. A gente fazia de terça de tarde. Então, toda terça tarde, a gente resolvia uma receita. Eu mandava um leque de receitas, elas me pagavam os insumos e mais o valor que eu cobrava para aquele, vamos chamar assim, para aquela oficina, ok? Isso é uma forma usando uma habilidade que você já tem. E eu tô lidando com comida de verdade por quê? Porque o cara poderia comprar um molho pronto e eu tô ensinando pra ele qual é o valor de comer um molho de tomate, muitas vezes orgânico, feito na casa dele, sem aditivo químico e assim por diante, ou totalmente customizado pra ele, pra realidade dele, facilitando a dieta dele. Então, essa pode ser a minha, vamos dizer assim, facilidade. Se você não tem como produzir, mas entende de receita, fazer programas ou formas ou e-books, produtos a partir de receitas que falem de comida de verdade. Ou usar para, vamos imaginar que seu nicho seja materno e infantil, para mães, pequenos grupos ou cursos onde você consiga dizer para elas a diferença entre, né, um pão integral feito por ela, um pão integral comprado de pacote. Tudo isso tem a ver com rotulagem, por quê? Porque eu preciso entender o que é um aditivo, o que é um conservante, o que é um corante. E isso vai trazer para mim também muita facilidade e principalmente muita adesão. Sem contar que enquanto a gente cobra, sei lá, R$ 250 a consulta, esta 1 hora dentro de um workshop, por pessoa pode ser mais cara ou eu posso ainda colocar mais que uma pessoa ao mesmo tempo para ser atendida por mim. Então, todas essas informações têm relação com o quê? Com comida de verdade. Se for na estética, posso falar de receitas específicas para emagrecimento, por exemplo, falando de comida de verdade, porque a dieta da lua, a dieta da revista, a dieta do site, ela já tem. O que ela não tem agora, muitas vezes? Desculpa, voltou? Habilidade de saber, de compreender exatamente o que é comida de verdade, como se aplica a comida de verdade na vida dela. Compras. Tem muita gente que não sabe comprar, tem outros que não sabem técnica dietética. Quem aqui foi bom em técnica dietética?
entender o que é um remolho. Muita gente hoje com desbiose, com problema para fazer modulação intestinal. Então, eu ia explicar para ela o que fica de molho, o que é um remolho técnico, por que precisa ser feito. Tudo isso traz muito diferencial ao cotidiano. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença e você pode trabalhar isso como um produto extra. Imagina que você é de clínica, então você quer fazer consulta? Tudo bem, mas você pode usar um produto extra, como o produto que nós colocamos dentro desse Mastermind de rotulagem que a gente vai lançar amanhã, onde nós falamos sobre como introduzir isso enquanto um produto da clínica. No nosso caso, a gente nominou de supermercado virtual. Ensinar o teu paciente nesse momento de Covid, onde eu prefiro que você esteja segura, né, e não tendo contato com pessoas e eventualmente se contaminando, trazendo para você essa realidade de poder fazer um comparativo do que seria o supermercado. Então, qual é o produto que ele compraria? Qual é o produto que você recomenda? Qual é o produto que ele encontra? Né? E que ele não caia nas armadilhas lá do que está dito nas embalagens. Para isso, eu preciso ter muito domínio de como isso funciona. Agora, vamos imaginar que você quer trabalhar com o empreendedor. Eu quero trabalhar na área, por exemplo, mais focada em UAN. Muitas pessoas só pensam na UAN enquanto controle de qualidade. E tá tudo certo, é uma área sim que contrata bastante, que contrata porque é obrigatório. Todas as vezes que a gente fala de consultoria na nutrição, a maioria das pessoas só se lembram que consultoria é controle de qualidade porque é um item obrigatório por lei. Mas prestar uma consultoria não é exclusividade de área A ou B. A gente fala isso aqui o tempo todo. Se você for de materno infantil, você pode também prestar consultoria ou assessoria. Se você for da área de estética, se você for da área mais clínica, se você trabalhar com um nicho específico, como, sei lá, vegetarianismo, diabéticos. Aliás, né, alguém me mandou uma perguntinha agora sobre vegetarianismo aqui, se eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Na verdade, eu acho que é uma ótima. Inclusive, a gente tem hoje no mundo o mesmo número de vegetarianos e veganos do que de diabéticos. Você conhece um diabético? Então, provavelmente você vai conhecer um vegetariano ou vegano. Então, eu posso escolher áreas assim, mais especificamente, e nelas aplicar o conceito de comida de verdade, porque isso é o benefício que a gente tem. Então, se você trabalha com dietas de emagrecimento, grupos de emagrecimento, o diferencial que você vai acrescentar ao seu todo é isso. E lá no empreendedor? O empreendedor é o cara que eventualmente produz a comida que as outras pessoas consomem. Então, se eu conseguir chegar no empreendedor, fazendo com ele trocas, substituições interessantes, substituições que façam a comida de verdade se tornar viável, possível, estratégica enquanto marketing, não é? Imagine que hoje você tá lá, sei lá, no aplicativo de comida perdida, e aí tem alguém oferecendo uma massa e o outro oferece uma massa com molho artesanal, né? Assim, a justificativa sobre o preço daquilo faz total sentido, é uma escolha. Ele está escolhendo trabalhar com um bom produto, muitas vezes a pessoa está escolhendo trabalhar com um molho orgânico, e aí você está falando de uma vida mais saudável para quem consome e de um conceito para quem entrega, que é o empreendedor. E talvez esse empreendedor tenha dificuldades em ajustar esse fornecedor. E talvez esse empreendedor tenha dificuldades em fazer certas substituições. Por exemplo, empreendedores que estão acostumados a usar gordura vegetal e que daí descobrem todos os malefícios associados com a gordura vegetal e que dali para frente, então, pretendem usar esse conhecimento a seu favor, migrar, né, para esse outro conceito. Eles podem fazer isso? Com toda certeza. Então, de que maneira a gente vai começar? Então, vamos lá. Autoconhecimento é o item número 1. Olhe para você e para suas habilidades. E aí você vai ter duas coisas muito importantes. Presta atenção agora, hein? Muito importante. Quero começar imediatamente. Pense nas suas habilidades. O que você já tem? Porque aí você não precisa esperar muito. Você vai começar a pensar nisso quando? Já nesse minuto imediato. Você vai colocar no papel e você vai marcar uma data. Esse negócio de ficar pensando, corrigindo mentalmente, gente, isso faz na cabeça das pessoas uma confusão que a pessoa fica cansada da nutrição sem ter entrado.
Então você vai pensar, quais são as habilidades que eu tenho? Você vai escrever as habilidades. Ah, eu falo bem em público, mas eu não sei nada de cozinhar, por exemplo, e eu tenho muita habilidade com mulheres que estão em fase de emagrecimento, porque eu já passei por isso, então eu reconheço essa trajetória, eu sei o quanto isso é difícil. Então, para uma pessoa que tem tais habilidades, fazer um grupo, um curso, oferecer um produto nesse sentido para as pacientes dela ou para pessoas que ainda não são, para que elas reconheçam o que é comida de verdade, por que o emagrecimento vai ser facilitado fisiologicamente falando se ela comer comida de verdade e não comida de pacotinho, porque ela já fala bem. Ah, mas ela pode dizer assim, então, mas emagrecimento não é o meu foco. Ok, mas você quer começar hoje? Começa pelo mais simplificado. A gente tem uma mania, às vezes, de querer buscar um negócio que tá lá distante. Ah, então eu quero trabalhar com, sei lá, nanotecnologia. Quanto você sabe de nanotecnologia? Não sei nada. Gente, você não tá proibida de estudar nanotecnologia, mas vai ser muito mais fácil que você entre numa área qualquer da nutrição já estando do que não estando. Então, quando você já está na nutrição de alguma forma, você receber outras propostas, abraçar novos projetos, vai se tornando praticamente um ciclo lógico e natural. Entende isso? Agora, se você me disser, não, eu tenho um prazo aí, tá? Eu quero ter um prazo para dar continuidade. Ok, então você quer ter um prazo para dar continuidade. Confirmado, ok, sem problema algum. Este prazo para que você dê continuidade tem que ter data. Porque se você falar assim, ano que vem eu faço, é como alguém te dizer, qualquer dia eu vou na sua casa, não vai nunca. E aí o que acontece quando a gente tem um mar de profissionais formados que estão insatisfeitos ou que estão frustrados porque não conseguiram trabalhar? A gente começa a ter aqueles comentáriozinhos que são chamado tiro no pé, que eu nem acho que é no pé não, eu acho que é tiro na cabeça. Que é gente que fala mal da nutrição, que pergunta se a nutrição não dá dinheiro, enfim. Gente, existe uma lógica muito clara, que ela é muito clara se a gente distanciar da nutrição e colocar em outro foco. Mas pensa o seguinte, você quer aprender a andar de bicicleta hoje. O que você tem que ter? Uma bicicleta, tá? Pode ser sua, pode ser emprestada, porque não tem nenhuma lei que diz assim, olha, você não pode andar com a bicicleta dos outros, hein? Você tem que andar com a sua. Então tá bom, eu tenho uma bicicleta, eu vou começar a andar. Nunca andei. No começo, o que vai acontecer? Vou sair andando assim, tipo, nossa, já vou pro triatlon. Não, eu vou ali, talvez eu caia, posso treinar um pouquinho antes de fazer grandes coisas para que eu justamente não caia, mas eu vou. E aí, num primeiro dia, vou lá, não foi tão bom assim, no segundo dia você aprimora, e aí você melhora. Mas muitos de nós queremos sair do zero pro perfeito. Então, não existe perfeito. A gente vai do zero pro possível. Gente, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Eu deixo de colocar coisas em práticas porque eu só quero o ótimo e esqueço que o bom tá de bom tamanho. O que é o bom? Eu fiz com o que eu tinha, porque senão fica assim, não, eu só vou começar quando eu pensar num nome fantasia pra minha empresa. A minha empresa chama Luciana Moura de Abreu, que é o meu nome, gente. Eu falei, cara, eu não vou ficar pensando nisso. Sabe por quê? Porque eu sou essa pessoa. Eu vou começar a ficar pensando no nome, o nome nunca tá bom, mas não tá bom o suficiente. E aí vai de novo, e aí sabe o que vai acontecer? Meses passarão e você não fez. Porque daí vem a rotina, te engole e você deixou passar. Então o que você vai fazer? Vai começar com o que você tem. Mas me disseram que para fazer vídeo na internet, iPhone é melhor e eu não tenho iPhone. Faz com o celular que você tem. Mas hoje alguém me mandou uma pergunta assim, queria atender, mas não tenho dinheiro agora para investir num consultório. Subloca o consultório de um outro profissional, procura um coworking, vai fazendo coisas ali que vão te trazendo facilidades. Você, inclusive, hoje a gente pode atender online, né? Então, hoje, por exemplo, eu fui começando a atender, no começo da pandemia, reuniões e todo tipo de ação de consultoria era feita onde? Na minha casa. Eu separei um espaço, lógico, tranquei a porta, botei alguns avisos na porta do tipo, perigo, entrar aqui será decapitado, né? Deixei as coisas meio que organizadas e era da minha casa.
E aí, aos poucos, eu fui vendo, olha, eu preciso de um tripé, não esse que os gatos podem derrubar, né? Já podem ver. Eu preciso de um outro tripé, né? A prova de gatos. Eu preciso de um computador assim, assim, assim. Tô trabalhando com o meu computador, que já existia, que já está comigo. Eu não vou mudar. Porque senão a gente fica colocando barreiras naquilo e a gente não progride. Então, quando eu quero trabalhar com comida de verdade com o empreendedor, olha a receita dele. E aí ele tá usando aquele alho que vem com aquele ácido cítrico, sendo que ele poderia talvez processar esse alho internamente e ter um sabor melhor na comida dele, que vai reverter numa lucratividade melhor, porque a comida dele vai ficar mais gostosa. Então, todo esse tipo de informação a gente vende enquanto consultoria. Então, por exemplo, falando do que a gente viu ontem, né? Ontem a gente fez a reunião com um grupo de alunas da mentoria, as mais antigas, e a gente comentou sobre a nova lei de descartáveis que vai entrar em vigor em janeiro em São Paulo. Então, quando eu falo hoje de comida de verdade, eu também tenho que pensar em que tipo de embalagem, porque imagina o seguinte, ó, eu tô te vendendo uma massa orgânica com trigo orgânico feito não sei da onde, eu tô entendendo que você tem um conceito de saúde muito claro, ok? Você é meu cliente, imagine que você não é da nutrição. E aí eu te entrego uma embalagem que não tem nada a ver com aquilo, que é mais um plástico. Então, o que é a nova lei agora, que vai entrar em vigor em São Paulo a partir do dia 1º? Vou até fazer uma postagem sobre isso. A gente não vai mais poder oferecer para o cliente talheres de plástico, o canudo já foi, faz tempo, talher de plástico, copo de plástico, e aquelas hastes, eu não sei como é que chama aquilo, aquela haste de segurar balão de festa de plástico. Então, a gente tem ali uma sériezinha de coisas que vão ter que ser substituídas por produtos biodegradáveis equivalentes, né? Copo com tampa, e aí você fala assim, muito simples, e o custo disso? E o custo dessa embalagem? E aí, olha que interessante, da marmitinha ninguém tá falando nada ainda. Mas será que o meu cliente quer saber sobre isso? Mas eu não tô na cidade de São Paulo. Será que essa lei não vai criar uma pegada, um olhar sobre isso? Será que o empreendedor que não é de São Paulo, mas que vai ver a notícia, não vai ficar em dúvida se isso se encaixa para ele, por exemplo, né? Então, o que a gente tem em relação a isso? O que nós temos em relação a isso? Tá no nosso diário oficial. Amora, por favor, querida, não passe na frente da minha câmera. É a gata de novo, gente. Gata kamikaze. Acontece. Então, se você me perguntar, Luciana, você não tem um estúdio perfeito onde gatos não derrubem o seu celular? Não, eu faço exatamente com aquilo que a gente tem aqui. E aí, é importante que vocês também conheçam a minha realidade. Assim como eu tô dizendo pra vocês. Eu não tô dizendo pra vocês fazerem com o que vocês têm. Então, vamos iniciar com o que nós temos, certo? Então, quando nós falamos sobre essa legislação, imagina que hoje eu tô vendendo comida de verdade para alguém sem me preocupar com a embalagem. Será que o cliente desse empreendedor já não tá nessa pegada? Ele já não tá querendo saber sobre esse tipo de informação? Ele não tá já interessado em saber sobre isso? E vai cobrar desse teu cliente, e ele tem que estar preparado minimamente para responder que a legislação não se aplica para a região onde ele está? Isso também tem a ver com comida de verdade, porque se ele vai esquentar no micro-ondas aquela embalagem de plástico, será que compensa eu falar que ela é toda saudável, maravilhosa, mas ela é para micro-ondas? Aquela embalagem de plástico é a melhor? Entendem esses conceitos? Então, esse tipo de consultoria hoje, para pequeno empreendedor, a gente vende demais, porque ele quer entender o seguinte, então quais são os ingredientes saudáveis, né? E aí você vai explicar para ele, vamos lá, né? Comida de verdade é XPTO. E embalagens, e público, e quem são essas pessoas, e como a gente vai fazer. Então, ponto número 1, principal, domine as suas habilidades. Quais são as habilidades que você tem muito bem? Então, eu vou falar da Rô, que tá aqui. A Rô cozinha super bem, já trabalhou em restaurantes muito legais. É uma habilidade que ela tem. Ela tem essa habilidade anterior à nutrição. Ela pode usar isso dentro do cotidiano dela? Não, ela deve usar. Ela deve usar. Hoje, por exemplo, aqui na cidade eu tenho aqui um outro projeto com mães. A mãe vai no projeto só para aprender
técnicas para cozinhar substituindo o glúten para o filho dela. Mas ela não quer substituir glúten por comida de pacotinho. Ela quer substituir o glúten de uma forma que esse menino coma comida real. E não pode ser um negócio mirabolante, dificílimo de fazer. Porque ela tem todo um contexto de vida, né? E a habilidade dela de cozinha, como ela mesma refere, era só ferver água para fazer café. Mas ela, por conta do menino ter problema de doença celíaca, ela vai atrás. Então, o que ela contrata? Ela contrata um profissional de nutrição que vai na casa dela, isso a gente também chama de personal, tá? Ensinar a fazer receitas que são adequadas para a casa dela. É o pão que o filho dela vai gostar. Porque tipo, o pão de abobrinha XPTO, meu filho não vai comer mesmo, hein? E aí? O pão assim, 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 vai comer com mais tranquilidade. Então, é nesse nível que a gente tem que trabalhar. A partir, inclusive, das nossas habilidades. E o Carlos colocou aqui, fora que muitas marmitas são feitas em isopor. Exato! Então, você imagina aquela pessoa que está preocupada com o garfo, ela vai achar a embalagem de isopor uma loucura. Ela vai achar a embalagem de isopor um inferno. Ela vai falar, nossa, do que está acontecendo aqui? Então, você está preocupado com o talher e está me mandando o isopor, que é muito pior. Isso tudo é o ciclo da comida de verdade. Se você trabalha com alguém que é alérgico e ele começar a substituir o alimento para o qual ele tem alergia por o alimento de pacote, a alergia dele vai aumentar ou vai melhorar? Né? O industrializado para o alérgico é bom ou é ruim? Então, o que é que a gente precisa conscientizar? Então, por exemplo, olha só, se você mora na cidade de São Paulo, toda essa coisa do plástico, que tem tudo a ver com comida de verdade, porque o intuito oficial, né? O oficioso a gente não sabe, mas o oficial é a questão do meio ambiente, né? Toda essa galera vai ter que substituir por produtos biodegradáveis. Vocês acham que esses empreendedores sacaram que o prazo tá acabando, gente? 1º de janeiro. 1º de janeiro começa a valer com multa. Eu tô falando de buffet de festa infantil. Eu tô falando de restaurante. Olha quanto campo pra gente trabalhar. Você pode dizer, mas eu não sou de São Paulo. Para isso, hoje a gente pode trabalhar remoto, a gente pode trabalhar online. Quais são as dúvidas dos empreendedores? Você acha que aquele cara que vende marmita tá sabendo que ele não pode mais ficar mandando talherzinho de plástico? Que ele considera uma gentileza, né, do envio da marmita dele? Caso contrário, ele pode sofrer uma multa? O que vocês acham sobre isso? Então, é nesse tipo de questão que a gente vai usando o nosso conhecimento. E aí, nesse caso, obviamente, que o talher não é um alimento, mas ele tá dentro desse plano do que a gente chama de comida de verdade. E aí eu posso escolher como eu vou trabalhar com isso. Inclusive, posso estar completamente enganada, de que muita gente não tá se ligando nessa coisa da legislação, porque a mídia não tá pondo foco, porque o foco agora é vacina, porque o foco agora é sei lá o quê. E essa lei tá chegando, gente, dia 1º começa a valer. Vai rolar um pânico ou não vai? Vai rolar um esgotor, né? Preços de copo de papel que já não eram baratos, só vejo subindo. O que a gente pode fazer de alternativa para essas pessoas, se essa for a sua área, né? E mesmo que não seja, se você trabalha com o público que consome isso, como é que a gente vai explicar agora para os nossos pacientes de clínica, por exemplo, essa coisa da mudança? O que deve ser feito, o que a gente deve ter, né? Até estava comentando agora com um cliente e ele estava pensando em brinde. Ele manda o brinde dos clientes dele no começo do ano. Eu falei, olha, um brinde que vai ser sucesso é aquele copo de silicone que fecha. Sucesso. Porque nada mais modernoso, saudável, sustentável, né? E para postar e fazer uma selfie do que você portar o seu próprio copo, assim como foi ter o seu próprio canudo permanente durante algum tempo. Certo? Tudo bem? E a empresa de embalagem, né? Como é que vai ficar? Essa empresa de embalagem já se atualizou? Lu, mas empresa de embalagem não é uma área onde a gente atua. Claro que é. Se ela vende embalagem para alimento, gente, onde circula alimento, tem que circular profissional da nutrição. Entendem isso? Onde circula alimento, tem que circular profissional da nutrição. E como que eu vou saber onde está o meu público? Então, olhou para você, definiu o que você quer fazer, olha para o público. E aí você vai olhar qual é a dificuldade do público. Porque, por exemplo, se eu estiver lidando com o cara da pequena empresa, pensa nas pessoas que fazem marmita. Gente, são elas que compram ingrediente, elas que produzem, elas que vendem.
elas que atendem o telefone, é super corrido. De verdade, chances são de que eles nem saibam de que essa lei vai entrar em vigor, certo? Se eu levar para ela a informação correta, eu tenho que falar a língua dessa pessoa, que é talvez qual vai ser o melhor custo, como que ela pode substituir isso. Eu estava até falando com uma empreendedora que eu já fiz consultoria há algum tempo, eu falei para ela, agora mais do que nunca, confirme se a pessoa precisa ou não de talher. Porque eu, por inúmeras vezes, já avisei, não preciso de talher. E aí, quando chega a comida, veio o talher. Você fala, meu Deus, eu acabei de falar, que desperdício. Agora, o desperdício é muito maior. Porque este talher biodegradável é, sim, mais caro. Eu tava vendo ontem, junto com o pessoal do grupo, a gente achou copos que, dependendo do tipo... Pensa em alguém que vende coisas densas, tipo açaí. Que você tem que fazer um tipo de canudo com, né, com uma sucção aí suficiente. Senão a pessoa vai perder o ar, né, tomando açaí. Pronto, ninguém mais come açaí, porque o cara vai, né, vai ficar sem oxigenação, né, dependendo do tipo de canudo. E canudo de papel serve para todas as coisas. Então, esse tipo de dúvida vai rolar a rodo. E voltando para a comida de verdade, quero ensinar mães a fazer comidinha em casa. As pessoas, gente, cada dia mais cozinham menos. Elas assistem um monte de programa, elas anotam receita, mas cozinhar que é bom, nada. Então, o que ela pode fazer que seja prático? Ou então não quer fazer e eu tenho essa habilidade enquanto profissional, eu vou lá vender o meu personal. Ou então, e aí você vai criando a partir de comida de verdade. E é por isso que a gente entende que saber rotulagem também vai te ajudar, porque você vai saber interpretar. O que é um conservante, o que é um acidulante, quais são os tipos de açúcar presentes naquele produto, o que você tem para agregar nele, como substituir certas coisas. Então, não come glúten, virou vegano, enfim, o que a gente pode fazer para que isso seja simplificado, acessível e saudável. Então, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Olhe para você, depois, logo na sequência, olhe o seu público e perceba quais são as dificuldades que ele tem. Esse empreendedor que a gente falou, que compra, que entrega, que faz, a dificuldade dele é diferente da dificuldade da mãe na introdução alimentar, ok? Mas uma dificuldade e outra podem ser sanados por um nutricionista. Então, eu quero fazer uma consultoria, por exemplo, no restaurante de alta gastronomia. Talvez, quanto mais sofisticada seja a receita que eu apresente para eles, melhor. E se eu estou trabalhando com essa mãe? Quanto mais simplificada for a receita, apesar de boa, apesar de saborosa, melhor. Entende como a dor, né? Ou seja, o problema varia conforme a forma, varia conforme o local ou a pessoa, e isso a gente chama tecnicamente de persona. Então, aonde está a sua persona? Aonde ela vai, o que ela frequenta, o que ela compra, quais são os problemas que ela tem. É nesse tipo de coisa que nós vamos nos apoiar para poder entregar resultado e transformação. Então, por exemplo, hoje eu falei com uma mãe desesperada, menina de 12 anos, naquela fase, pré-adolescente, semi-apaixonada, como ela mesma disse, eu tô semi-apaixonada. Gente, nunca ouvi falar de semi-apaixonada, mas entendi, tá quase, ok. E aí, a menina quer ser vegana, o que eu acho maravilhosinho, só que assim, por que ela quer ser vegana? Porque ela passa o dia no YouTube, começou a seguir um monte de veganos, só ouve aquilo, e quer fazer de que jeito? Do jeito dela. Ela é a vegana do sanduíche, que come pão, né? Então, a mãe desesperada, sem entender nada. Então, vamos colocar os pinguinhos nos is. Ok ser vegano, mas tem que fazer esse tipo de lição de casa. Ela sai tão maravilhada com as soluções, porque ela, na cabeça dela tinha um problema e eu entreguei para ela uma solução. Vamos nos acalmar, vamos entender, né, como isso está, vamos entregar essa realidade e, por fim, termino sempre entregando um negocinho de receitas para que a menina saiba exatamente o que ela tem que fazer dali para frente. Isso é o quê? Trabalhar com comida de verdade. E aí ela volta daqui a pouco com todos os rótulos das coisas que ela come pra gente elucidar o que tá escrito ali. Por isso a gente precisa dominar a rotulagem, ok?